Esse projeto estudou os impactos da pandemia de Covid-19 sobre a saúde mental dos estudantes do último ano de medicina, um estudo exploratório. O projeto foi desenvolvido pelo Programa de Iniciação à Pesquisa, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFOP. A aluna bolsista Luísa Gabriela Martins de Oliveira, orientadora professora doutora Keila Deslandes e co-orientador professor doutor Francisco de Assis Moura. No início do ano de 2020, eclodiu uma grave crise de saúde pública, que foi a pandemia do novo coronavírus, responsável pela doença respiratória conhecida como Covid-19. Essa doença foi descrita pela primeira vez em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China. Essa doença se caracteriza por sua rápida disseminação nas populações, de maneira que em menos de 6 meses de pandemia, o número de casos confirmados ultrapassou a casa dos 20 milhões, números que foram se multiplicando exponencialmente ao longo do ano de 2020 e 2021. No início, tendo em vista a inexistência de tratamento específico e de vacinas, restou então como alternativa a adoção de medidas de distanciamento social para a contenção da propagação viral e redução da sobrecarga de internações que estava culminando no colapso do sistema de saúde de diversos países do mundo. Assim, em meados de abril de 2020, a maior parte da população estava recolhida em suas casas e sendo obrigada a usar máscaras de proteção e praticar a higienização com álcool. Em situações extremas, a população foi desautorizada a sair de casa para quaisquer atividades consideradas não essenciais. Escolas, universidades, bares e restaurantes, shoppings, academias de ginástica, cinemas, teatros e museus, dentre outras atividades públicas ou privadas, deixaram de funcionar total ou parcialmente. Todas essas mudanças drásticas e abruptas, associadas ao medo da morte, dificuldades sociais e desabastecimento, tornavam a situação ainda mais estressante. No início da pandemia, os profissionais de saúde foram particularmente muito afetados, pois trabalharam na linha de frente e estavam lidando com a falta de equipamento de proteção individual, escassez de leitos hospitalares, sobrecarga de trabalho, medo de contrair a doença e de expor outras pessoas próximas a esse risco. Estudos anteriores realizados sobre os efeitos da saúde mental de profissionais de saúde durante a pandemia de SARS-CoV em 2003 indicam que os efeitos negativos incluem ansiedade, insônia, depressão, frustração e medo. Em relação à atual pandemia de Covid-19, estudos descrevem os sintomas semelhantes associados à saúde mental de profissionais de saúde expostos ao coronavírus 2. Assim, nessa pesquisa, pretendemos identificar os impactos sobre a saúde mental dos estudantes de medicina do último ano expostos ao desafio de ingressar como profissionais de fato na área da saúde no contexto da pandemia de Covid-19. Os objetivos do trabalho são identificar e analisar os sintomas de saúde mental relacionados ao surgimento da pandemia de Covid-19 em estudantes formados ou recém-formados em medicina, identificar as percepções que formandos e recém-formados em medicina têm sobre a sua inserção no mercado de trabalho no contexto da eclosão da pandemia de Covid-19, analisar as mudanças no que se refere às expectativas de inserção profissional antes e depois da eclosão da pandemia de Covid-19 e se algo mudou. Identificar os mecanismos de gestão do estresse e, eventualmente, das frustrações relacionadas ao início de carreira em meio a uma crise de saúde pública de dimensões globais. Oferecer subsídios para apoio psicológico e formulação de estratégias de acolhimento, suporte e prevenção relacionados à saúde mental de estudantes e profissionais da área de saúde em situações de estresse. A pesquisa é de caráter exploratório e está sendo produzida com o uso de entrevistas semidiretivas, realizadas remotamente com 15 formandos e recém-formados em medicina pela UFOP. Além disso, os participantes irão preencher a escala de ansiedade Hamilton para avaliação específica desse transtorno. Como metodologia de análise de dados, iremos transcrever as entrevistas e analisá-las por meio da metodologia de análise de conteúdo, ou seja, serão definidos eixos discursivos sobre os quais há maior incidência no conjunto de entrevistas. Além disso, iremos quantificar o eventual transtorno de ansiedade por meio da escala de Hamilton. Uma vez não concluída a pesquisa, não obtivemos resultados para realizar a análise dos dados. No entanto, a partir da revisão bibliográfica, podemos observar que os resultados alcançados em outras pesquisas foram semelhantes. Há uma quantidade significativa de estudos disponíveis na literatura investigando a influência da pandemia de Covid-19 na saúde mental de estudantes de medicina. Esses estudos mostram que os alunos foram afetados e sentiram a sensação de desespero, ansiedade, medo, estresse, entre outros sintomas que impactaram a saúde psíquica. A pesquisa não foi concluída devido a problemas para a utilização do protocolo pelo Comitê de Ética na Pesquisa.
Assim, não foi possível fazer a coleta de dados empíricos, de maneira que nos restringimos à minuciosa revisão bibliográfica e elaboração dos instrumentos de coleta de dados. Porém, a partir da revisão de literatura, podemos perceber que os estudantes tiveram prejuízo na saúde mental por diversos motivos, começando pela angústia de estarem longe dos colegas, até mesmo a preocupação com atraso na formatura. Esse fato demonstra a importância do cuidado com a saúde mental, não somente dos estudantes, mas de todos durante epidemias e pandemias. Os resultados obtidos pela revisão de literatura nos levam a perceber o enorme impacto que a pandemia de Covid-19 teve para a saúde mental e a necessidade da criação de um amparo psíquico para a população desde o início da disseminação da doença. Dessa forma, torna-se extremamente importante a ação de profissionais da área de saúde mental, como psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais. Os profissionais qualificados desempenham um papel fundamental no bem-estar das pessoas que se encontram em isolamento social e quarentena, principalmente no que diz respeito às intervenções que incentivam a promoção da saúde e a facilitação da resolução de problemas. Agradeço ao FOB pela oportunidade, pelo ambiente amigável e incentivador que proporciona a seus discentes, ao Programa de Iniciação à Pesquisa e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação pela oportunidade de demonstrar os diversos conhecimentos que podemos adquirir a partir da pesquisa, aos orientadores Keila e Francisco pelo suporte, paciência e incentivo que me foram dados nesse tempo de aprendizado. Me coloco à disposição para retirar eventuais dúvidas e esclarecimentos a respeito do trabalho e para isso segue meu meio institucional. Obrigada a todos.